Graça e paz, povo abençoado de Cristo Jesus. Povo da graça, povo eleito, povo santo, guardados em Cristo, propriedade exclusiva do Cristo eterno. A Cristo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a exaltação, pelos séculos sem fim, que é o que nós estamos, novo céu e nova terra. Amém? Sou o irmão Van. Quero dar continuidade a esse estudo aqui, que a falácia dos pastores. Depois que passei a dar o dízimo, fui abençoado. Foi enganado e continua enganando. Vou mostrar para você que o nascido de novo, o eleito, o predestinado, o iluminado, o que foi agraciado, o que tem o Espírito de Cristo, não precisa, presta bem atenção que eu vou lhe falar que é forte. O eleito, o nascido de novo, o cristão, o que tem o Espírito de Cristo, que tem a graça de Cristo Jesus, ele ou ela não precisa dar dízimo, pagar voto, fazer jejum, ceiar, guardar sábado, subir monte para ser abençoado. Você sabia disso? A Bíblia vai dizer isso, as Escrituras vai dizer isso para você. Nada disso, não precisa fazer jejum, não precisa pagar voto, não precisa participar de ceia, não precisa dar ósculo santo, não precisa guardar o sábado, não precisa guardar a lei, que é maldição, não precisa dar o dízimo, não precisa ser batizado nas águas, nada, esqueça isso, isso não existe para você. Isso foram rituais para os judeus, no tempo, até a cruz de Cristo. Veja bem, não preciso dar o dízimo para ser abençoado. Por quê? Deixa eu falar aqui alguns textos para você guardar e tomar posse. O que você é em Cristo. O que Cristo fez na cruz é suficiente. Foi suficientemente, única e suficientemente na tua vida para te abençoar para sempre. Mateus capítulo 7. Vamos ver o que é que diz Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11. Acompanha comigo. Olha o que é que você é em Cristo Jesus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, e seu pai lhe dará uma pedra? 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Agora, olha o 12. Olha o 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, maus, natureza maligna, pecaminosa, carnal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. O que você tem que fazer? Pedir a Deus, o Senhor. Aliás, você tem que crer. Isso aqui era o início do que Cristo iria fazer na cruz. Ano 30, ele ainda iria para a cruz para selar a minha e a tua bênção. Falou de dízimo aqui? Porque quanto mais o vosso Pai, olha, preste atenção, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que ele der o dízimo. Dará bens aos que ele der o dízimo. Diz isso aqui? Não. Religião perdeu aqui. Mas vamos ver se eu encontro algum versículo dizendo que eu sou abençoado se eu der o dízimo. Vamos ver. Vou procurar aqui. Filipenses 2,13. Talvez Filipenses diga alguma coisa. Capítulo 2, versículo 13. Vou procurar um versículo dizendo que eu fui abençoado. Eu fui abençoado depois que eu passei a dar o dízimo. Olha, que conversa boa.
é conversa para boi, é para derrubar um avião. Essa conversa aqui de dar o dízimo e ser abençoado. Preste atenção, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13 diz que é Deus quem opera em mim, tanto o querer como o efetuar. Ou seja, a vontade de Deus está na minha vida, na sua vida. Deus operando, Ele quer o melhor para você. Aparece aqui dízimo para que a vontade de Deus, a boa vontade de Deus na minha e na tua vida, se eu der o dízimo, é que vai operar? Não. 2-0 para a Bíblia e os pastores que dizem essa falácia bonita, né? Muito bonito, de púlpito, gravatinha, paletó, meta a mão no púlpito e diz: quem depois que passei a dar o dízimo, chamar irmão, conhecido da cidade, depois que eu passei a dar o dízimo, crente, a minha vida foi abençoada. Não. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Porque Deus é quem opera em você, tanto o querer de Deus como o efetuar de Deus, segundo a boa vontade de Deus. Se Ele quer te abençoar, é para sempre, é Ele que vai fazer, não é o seu dízimo, é Ele. Outra coisa, Filipenses capítulo 4 agora. Filipenses, vamos ver se aparece dízimo, eu dando dízimo e sendo abençoado. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Aqui, talvez aqui apareça. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não mostra isso aqui para os pastores não, que podem até tomar um baque. Ter até um tiripaque. Os pastores podem até caírem para trás. Eles não leem isso aqui não. Não. Eles leem assim, ó. O meu Deus. Aí eles engrossam a voz. Só os irmãos com a paz de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, terra. Manto de mistério. Presta atenção, igreja. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades depois que você passar a dar o dízimo. É assim ou não é? É. É assim ou não é? É. Depois que eu passei a dar o dízimo, a minha vida foi abençoada. Olha o texto, pastorzinho. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Falou em dízimo aqui? Não. 3-0. Tem outra. 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro agora. Talvez Pedro diga, Pedro é mais judeu, Pedro ali passou pelo processo judaico, né? Pedro era da religião da nação judaica ali, Pedro batizava, né? Pedro dava dízimo, Pedro fazia voto, então Pedro vai dizer alguma coisa sobre ser abençoado se der o dízimo. Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8 ao 12. Vamos logo com 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Vai aparecer dízimo aqui, tenho certeza que vai aparecer dízimo. 9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Opa! Por herança alcanceis a bênção ou pelo dízimo? Pelo dízimo alcanceis a bênção. Não, por herança. É uma promessa de Deus que você seja abençoado, mas não falou dízimo. Mas eu falei até o versículo de número 10, até o 12. Vamos até o 10? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Não fale engano, pastor. Não diga que gafanhoto é demônio e quem dá dízimo é abençoado. Não seja mentirosos. 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-o. 12, para a gente fechar. 12 diz, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos
tanto as suas orações e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Preste atenção. Aqui eu vi o dízimo aqui. Você não viu, mas o pastor viu. O pastor da sua igreja viu. Ele diz assim, ó. Porque terra, olha, os olhos espirituais, ele manda você ter olho espiritual. Porque os olhos do Senhor estão sobre os que dão os dízimos. Sim ou não? Sim, está aqui dízimo. Não é justo. Na tradução dele tem dízimo. Aqui tem justo. Mas na tradução do pastor do terra é dízimo. Sim ou não? Os olhos do Senhor estão sobre os que dão os dízimos. E os ouvidos atentos a quem dá a oração dos dizimistas. É assim ou não é? É. Mas o texto diz isso? Não. Quem está errado? Quem está enganando? A Bíblia ou os pastores de púlpito? Eu acredito que sejam os pastores. Mas ainda tem um texto que fala de bênção. Mas possa ser que tenha dízimo aqui envolvido nesse negócio. Eu não li direito. Vou ver Efésios. Vamos ver Efésios. Efésios talvez fala quem é abençoado, quem dá o dízimo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Presta atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoará com algumas bênçãos espirituais se você der o dízimo. Está escrito assim ou não está? Perdi. Nessa eu me perdi. Não? Espera aí. Bendito Deus. Deixa eu falar primeiro. Os pastores da religião evangélica, principalmente os pentecostais, e também os pastores do neopentecostais, eles dizem que a teologia da prosperidade, os pastores da teologia da prosperidade, eles dizem, afirmam, confirmam com todas as suas, com todos os guelas, com todos os gritos, eles afirmam que depois que passei a dar o dízimo, fui abençoado, enganando você para você trazer dinheiro para a manutenção deles, da família deles, do lazer deles, do prazer deles, da casa deles, da viagem deles, da mansão deles. Preste atenção aqui. Olha o que eles não leem isso aqui para você não. Bendito, vê se fala dízimo aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoará, abençoou com todas as bênçãos, diga, eu fui abençoado, diga, eu sou abençoado, minha família é abençoado, todo aquele que crê no Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a carne, venceu o mundo, quem crê nele é abençoado em Cristo Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já está no lugar celestial em Cristo Jesus. Você já foi tomado, já foi ressuscitado e hoje você é uma bênção. Já foi abençoado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E não falou de dízimo. Ou seja, depois que eu parei a dar o dízimo, eu fui abençoado. Porque o dízimo é uma maldição. A heresia. Presta atenção aqui. Então, você percebe que a falácia dos pastores, não todos, não vou generalizar não, mas a maioria, eles enganam, mentem, omitem a verdade. Para quê? Para poder tomar o objetivo da religião é tomar teu dinheiro. A religião só trabalha em cima de uma mola e esta chama-se dinheiro. Somente isso.
Então você viu que você não precisa entrar neste engano, neste caminho, né, dos pastores que dizem, depois que passei a dar o dízimo, fui abençoado. Não. Depois que eu passei a crer, eu já nasci antes da fundação do... Olha só, olha isso aqui. Versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, né, que nos abençoou. Olha o 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é o teu dízimo que faz isso, não. É que ele te escolheu antes da fundação do mundo para que você fosse, aqui ó, santo e irrepreensível diante dele em amor. Foi ele que te escolheu, ele que te chamou, é ele que prepara o teu amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, não depende do teu dízimo. Quem dá dízimo está debaixo de maldição. Heresia. Na lei e na antiga aliança, na religião evangélica, o dízimo é a causa principal da bênção do povo. Você sabia disso? Tanto na lei de Moisés, assim, aqui ó, Malaquias 3, versículo 10, aqui ó, tanto na lei de Moisés, como na religião evangélica, testemunha de Jeová e adventista do sétimo dia, o dízimo é a causa principal. Era para eles, no tempo de Malaquias até a cruz, e nos dias de hoje, o dízimo é a causa da bênção do povo. Sim ou não? Sim. É a falácia. O dízimo é bênção. Quem dá dízimo é abençoado. Quem não dá vai para o inferno, está roubando a Deus. É assim ou não é? É. Agora, para nós, da graça, do Evangelho da Graça, que cremos em Cristo Jesus, na graça, na nova aliança, no novo pacto, o sacrifício de Cristo é a causa mais importante. O sacrifício de Cristo é a causa principal da bênção dos filhos de Deus. É isso que eu falei para você. Não o dízimo, mas o sacrifício de Cristo. Quando você vai lá para Efésios, capítulo 1, versículo 3, olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas as bênçãos eu e você temos. A nova criatura em Cristo Jesus. Deixa eu colocar aqui nessa versão, como é que ela está aqui. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, a causa principal da religião evangélica, do religioso, é o dízimo. O dízimo, né, é a mola da bênção. Para nós que somos da graça, né, e cremos no Cristo ressuscitado, a causa principal, né, da bênção dos filhos de Deus foi Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eles, né, não conseguiam guardar toda a lei. Então, os judeus, eles tinham um sério problema. Por isso, eu vou mostrar para você que quem dá o dízimo nos dias de hoje está debaixo de maldição. Você não sabia disso, não? Ah, é heresia, tem demônio, é doutrina de homem, é amaldiçoado, né? Vai para o inferno. Calma. Quem dá o dízimo, deixa eu reformular aqui. Os judeus tinham um sério problema com a lei. Por quê? Eles não conseguiam guardar todos os preceitos e mandamentos da lei, que eram 613 preceitos e mandamentos e ordenanças. Então eles tinham um problema seríssimo. Fazia um e não fazia o outro. Guardava o sábado e não dava o dízimo.
Dava o dízimo, mas não fazia circuncisão. Fazia circuncisão e não fazia o voto. Fazia voto e não fazia jejum. E com isso eles eram taxados por pecadores. Prestou bem atenção aqui? Repito, os judeus, eles tinham um problema seríssimo com a lei. Não conseguiam guardar toda a lei. Se guardasse um mandamento e não guardasse o outro, era culpado de toda a lei. Então é isto que eu lhe digo. Você dá dízimo, você que é homem, dá o dízimo, mas se você não faz circuncisão, você que quer dar uma de judeu, porque dízimo não é para você. Não foi para você. Não está na nova aliança. Mas você que dá uma de bonzinho, né, que gosta de sustentar pastor e passa necessidade, você que quer dar o dízimo, dinheiro, e que não quer dar uma laranja, você compra 10, vai na feira, não quer dar uma laranja ao pastor, e se você não guarda o sábado, você que compra 10 laranjas e dá uma ao pastor, e se você não vai guardar o sábado, não guarda o sábado, você está em pecado. Quer dizer, os judeus estavam em pecado porque Cristo resgatou eles da lei, da maldição da lei. Agora, se eles guardassem um mandamento, os judeus, e não guardassem o outro, era culpado de toda a lei. Presta atenção, olha o que é que Tiago diz aqui. Tiago capítulo 2. Presta bem atenção aqui na revelação de Tiago, versículo 10. Versículo 10. Ele diz, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se... Quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Presta bem atenção aqui. Você que dá dízimo e não faz circuncisão. 11. Pois aquele que disse não comete adultério, não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei ou toda a lei. Você entendeu isto aqui? Então, quando Deus deu a lei a Moisés, quando ele disse assim, para trazer o dízimo, que é da lei, que era da lei de Moisés, então você que dá o dízimo e não faz circuncisão, você está dizendo aqui, é transgressor de toda a lei, certo? De toda a lei. Então para isso Jesus cravou na lei. Eu vou mostrar para você que Jesus aboliu a lei e nessa lei estava lá a lei do mandamento do dízimo. Então está debaixo de maldição, sim. Quem dá a lei não guarda o sábado, os evangélicos não guardam o sábado. Os testemunhas de Jeová faz uma coisa e não faz outra, né? A igreja adventista, eles guardam o sábado, mas não faz a circuncisão. Está tudo errado, tudo errado. Eles se enquadram aqui, vocês religiosos se enquadram aqui, pois aquele que disse que guarde o sábado, né, também disse que dá o dízimo, guarde o sábado. É só você mudar algum preceito aqui, certo? Comete adultério, não está na lei, do dízimo não está na lei, o sábado não está na lei, tá? Jejum não está na lei. Então você que faz jejum e não guarda o sábado, cai aqui, é o mesmo que não cometa adultério, que se matarem alguém, transgrida a lei. Ou seja, você que guarda o sábado e não pratica a circuncisão, meu irmão, está em adultério, ou está em pecado, transgressão da lei. Eu estou falando isso, como se a lei tivesse em vigor, mas não está. Somente para você ter uma ideia, você pratica por ignorância. Então você que dá o dízimo e não guarda o sábado, não faz a circuncisão, entendeu? Ou faz jejum e não faz o outro mandamento da lei, meu irmão, você está debaixo de maldição. Agora vamos ver se está ou se não está. Vamos tirar essa dúvida aqui, certo?
Vamos aqui. O religioso que quer praticar o mandamento do dízimo, religioso, o mandamento do dízimo da lei, tem que guardar toda a lei. Se não guardar, é maldito. Quem está em maldição? Você que diz que nós estamos em maldição porque não damos o dízimo, quem está é você. Olha só, capítulo 5, Gálatas, olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade da graça, sem dar dízimo, sem pagar voto, sem jejuar. Isso é liberdade. Essa liberdade da graça que Cristo nos libertou da maldição da lei. Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Presta atenção que é forte. É forte. A escravidão da lei. O dízimo era da lei. 2. Prestem atenção. Eu repito, prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá, porque a circuncisão era da lei. O dízimo é da lei. Também Paulo poderia dizer, se vocês derem o dízimo, se vocês guardarem o sábado, se vocês fizerem voto, jejum, Cristo de nada lhes servirá, porque vocês estão valorizando aquilo, trazendo de volta aquilo que Cristo aboliu na cruz. Veja como... Agora, olha o 3. Volto a dizer, Paulo dizendo, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Por quê? Porque os judeus vieram para Cristo no tempo de Paulo, estavam se convertendo a Cristo, né? E quando eles voltavam para suas casas, suas regiões, lá, suas cidades, alguns religiosos, como nos dias de hoje, né? Alguns religiosos, os judeus, né? Que eram assíduos à lei, diziam, não, se você não guardar a lei e o sábado, não há salvação. Olha, presta atenção aqui, ó. Circuncidado deve obedecer toda a lei aqui, ó. Todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Agora, quando você vem para aqui, para Atos, capítulo 15, olha só o que estava acontecendo no tempo de Paulo. Versículo 1, ele diz, chegaram a Antioquia, olha só, alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos, a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha o 5, prestou atenção aqui, olha o 5. Contudo, alguns dos irmãos, capítulo 15, versículo 5, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Olha o 6. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Olha a questão que eles estavam passando, né? Os religiosos, nos dias de hoje, dizem que você tem que fazer jejum, tem que guardar o sábado, tem que se batizar, tem que participar de pãozinho e suco de uva, né? Que eles dizem que é ceia, que eu participei muito, estou liberto pelo sangue de Cristo, ósculo santo, dízimo, né? E uma série da lei de Moisés. Os judeus, né, praticantes da lei, disseram aos convertidos que se eles não voltassem a praticar a lei de Moisés, não teriam salvação. Versículo 1, está aqui embaixo, ó. A menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha o que é que Paulo diz em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, né, versículo de número 1. 5:1, Paulo diz,
Portanto, permaneçam firmes na liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Porque Paulo recebeu a graça de Cristo. Paulo foi um iluminado, recebeu uma metanoia, uma mudança de doutrina. Né? Paulo estava dizendo que agora eles estavam na nova aliança, no novo pacto, firmado no sangue da cruz de Cristo Jesus. E quando ele chega no versículo 5, ele diz: mas nós, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Agora é pela fé, meu irmão, sem a prática das obras. Amém? Bendito seja o Deus eterno. E o versículo 3 ele diz: volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Então, se você dá o dízimo, aliás, se você que se diz ser judeu, porque isso tudo aqui era uma ordenança para os judeus, para Israel. Então, se você dá o dízimo, mas não quer se circuncidar, você tem que obedecer toda a lei. Senão, você está debaixo de maldição. Maldição. Agora, aos pastores. Vou falar para os pastores aqui. Então, você veja que como eles adulteram o pensamento, a doutrina. Como eles forçam, como eles enrolam, como eles enganam os pastores nos dias de hoje. Olha só. Olha como é forte isso aqui, né? Versículo 2, olha como é forte isso aqui. Prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Você que dá o dízimo pensando que está agradando a Deus, tá não. Você que faz voto, que faz jejum, participa de Santa Ceia, né? Que faz uma série de coisas da lei, pensa que está agradando a Deus. Tá não, não está agradando a Cristo Jesus. Por quê? Porque a salvação é pela graça. O mérito é de Cristo, o poder é de Cristo, a glória foi de Cristo. Tudo foi conquistado agora na nova aliança, foi conquistado na cruz por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma palavrinha aqui, né, para os pastores nos dias de hoje. Os pastores nos dias de hoje. Você, pastor, que pede o dízimo, em que engana as pessoas para pedir dinheiro, que não é dízimo, é o dinheiro. Você que força, né, que enganam ali, que mentem para tomar dinheiro das pessoas. Quem usa, você que usa Malaquias 3:10, aqui ó, você que usa isso aqui, Malaquias 3:10. Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo para que haja mantimento. Você que usa isso aqui e você que usa isso aqui, Mateus, preste bem atenção, pastores, 23:23. Você que usa isso aqui também, ó, que a aflição espera, mestre da lei, pouco cuidado, né? O cuidado de dar o dízimo, hortelã ele comigo. Você que usa essa expressão aqui, ó, dízimo, para extorquir, para tomar com força o dinheiro de pessoas inocentes. Vocês que usam esses dois versículos, vocês pastores, também têm que receber e comer os dízimos de Malaquias e Mateus 23:23. Você não usa o dízimo, essa palavrinha dízimo de Mateus 23, você tem que comer, engolir, mastigar e fazer descer no seu bucho o dízimo de Malaquias 3:10. Por quê? Porque o dízimo daqui de Mateus 23:23 é hortelã, endre e cominho. Você não pede dízimo, não usa a palavra dízimo de Mateus 23:23, receba o dízimo de Mateus 23:23. Hortelã, endro e cominho. Você não pede o dízimo, não usa dízimo, o termo dízimo de Malaquias 3:10, então você tem que receber cabrito, vaca, boi, apesar que se você receber isso vai ficar mais rico ainda. Você tem que receber um mozinho de coentro, 10 ovos, receber 10 laranjas, receber uma. Aí, ó pastor, aí você está sendo honesto. Mas quando você usa o termo dízimo,
e troca hortelã, endro e cominho por dinheiro, isso é negócio de enrolador, de Jacó. Você está sendo igual a Jacó, um enrolador, né? um trapaceador. E isso que os pastores fazem nos dias de hoje. Agora, vamos ver a maior prova de que a lei de Moisés e os mandamentos da lei foi abolida por Cristo na cruz. Você quer saber? Quer ver as provas na Bíblia? Está escrito na sua Bíblia que Jesus aboliu o dízimo na cruz. Quer saber disso? Dá o like. Se inscreva no canal. Aí, ó, Metanoia da Graças. Abençoa aí teu irmão, né? Fortalece aí o canal, se inscrevendo, para a glória de Deus. No próximo estudo, a maior prova de que a lei de Moisés e o mandamento do dízimo foi abolida na cruz. Deus te abençoe grandemente. Recado para os pastores evangélicos, Testemunho de Jeová e Adventismo do Sétimo Dia. Vocês que pedem o dízimo da lei de Moisés, está aqui, ó, da lei, vocês que pedem o dízimo da lei, recebam, vivam e comam o dízimo da lei. Aqui, ó, hortelã, endro e cominho. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal.